Olá a todos, eu vou apresentar para vocês agora o resumo expandido que trata sobre o gerenciamento de aquisições em projetos complexos, o caso Airbus. O resumo ele é de autoria do aluno Lucas Veríssimo de Oliveira e tem como orientador o professor Heraclides Veloso Marques. Na parte da introdução, o texto destaca a fundação da Airbus em 1970 por meio de uma colaboração entre empresas de 5 países europeus. O projeto envolveu a aquisição de várias empresas especializadas em diferentes áreas da indústria aeronáutica, como construção de asas, motores e sistemas eletrônicos. Dentre esses países, destacam-se os 5 que entrou no consórcio lá no início, que foram Alemanha, França, Espanha, Países Baixos e Reino Unido. Na parte do objetivo, o texto destaca que o objetivo do resumo expandido é apresentar os resultados de uma investigação sobre o gerenciamento de aquisições em projetos complexos, utilizando a Airbus como caso de estudo. O foco da pesquisa foi compreender como o gerenciamento de aquisições influenciou a criação e desenvolvimento da Airbus como empresa. Na parte do método, o estudo ele foi realizado através de uma revisão sistemática da literatura, utilizando a técnica de pesquisa bibliográfica. Foram pesquisadas bases de dados eletrônicos como Scopus, Web of Science e Google Scholar, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema em questão. Essa abordagem permitiu coletar e analisar de forma abrangente os estudos e informações relevantes disponíveis na literatura sobre o assunto. Na parte dos resultados, podemos ver que a Airbus teve uma abordagem inovadora de gerenciamento de aquisições que se baseou na distribuição de responsabilidades entre os países participantes, o que acabou possibilitando que a empresa aproveitasse as habilidades e recursos de cada um deles de forma eficiente. Partindo aqui para a parte visual dessa parte dos resultados, aqui eu mostro como foi feita essa divisão e como ela foi definida partindo do pressuposto sobre o que cada país sabia fazer de melhor. Há de ressaltar que tanto França, Alemanha, Reino Unido e Países Baixos tinham empresas que construíam aviões, mas por ser empresas locais ainda não tinha o domínio global que empresas que estavam localizadas nos Estados Unidos tinham na época e não eram tão fortes na parte comercial igual as empresas americanas eram na época. Por isso se viu essa necessidade de criar um consórcio para que criasse uma empresa que pudesse disputar de igual para igual com as empresas dominantes da época. Partindo para a parte das considerações, foram levantados alguns pontos que foram vistos como importantes para esse gerenciamento de aquisições na criação e desenvolvimento da empresa Airbus. Ter uma visão estratégica de aquisições é importante para orientar as decisões e direcionar os recursos de forma alinhada aos objetivos da organização. Gerenciar os riscos de forma proativa é essencial para identificar, avaliar e mitigar possíveis obstáculos e incertezas que possam impactar negativamente as aquisições. A colaboração efetiva com fornecedores é crucial para estabelecer parcerias sólidas e garantir o cumprimento de prazos, qualidade e custos nas aquisições. Ter processos de gestão de projetos bem definidos é fundamental para garantir a eficiência, organização e controle das aquisições, promovendo o sucesso dos projetos. Um sistema de gerenciamento de fornecedores eficaz é importante para selecionar, avaliar e monitorar os fornecedores de forma a garantir a qualidade, a conformidade e a entrega dos produtos ou serviços adquiridos. Monitorar os riscos de forma rigorosa permite identificar rapidamente possíveis problemas e tomar medidas corretivas, minimizando impactos negativos nas aquisições. E por último, temos uma clara divisão de tarefas entre os países ou partes envolvidas no consórcio, que foi fundamental para garantir uma distribuição equilibrada de responsabilidades e recursos, promovendo a eficiência e a colaboração na realização das aquisições. Aí, por último, aqui na parte das referências, eu coloquei algumas que eu coloquei no resumo expandido. Aqui não estão todas, mas foi alguns dos livros aí que eu encontrei que foram uma das principais fontes que eu utilizei para poder fazer esse resumo expandido.